Afinal de contas, qual é o regime da Venezuela? Ela é ditadura? Ela é comunista? Ela é democrática? É sobre isso que nós vamos falar neste vídeo e eu peço que você me acompanhe até o final. Se você caiu de paraquedas neste vídeo e não sabe quem eu sou o Thiago Silva e você está no canal mais caseiro do YouTube. Para falarmos sobre o assunto, eu quero trazer aqui para vocês a leitura da Constituição venezuelana. O primeiro artigo que eles definem quem eles são. Eu quero que vocês me acompanhem, depois a gente discorre sobre o assunto. A Venezuela se constitui como Estado social unitário de direito comunitário, pluracional, livre, independente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado e com autonomia. Confuso, não? Eu também achei muito confuso quando li e até agora quando eu leio novamente acho confuso. Mas eu tive uma ideia bem bacana para elucidar essa dúvida nossa. E eu vou fazer perguntas para o próprio texto, com base nos pressupostos que eu falei. Ditadura, comunismo ou democracia. E ver qual melhor se encaixa. Vocês vão entender melhor quando eu começar a fazer. Um regime ditatorial, ele pode ser pluracional? Um regime ditatorial, ele pode ser livre? Ele pode ser independente? Ele pode ser soberano? Ele pode ser democrático? Percebe que não encaixa. Um regime ditatorial não se encaixa com o que está escrito no texto constitucional, no seu primeiro artigo da Constituição venezuelana. Então, logo por definição, podemos riscar o regime ditatorial. Venezuela, por definição, não é ditadura. Certo? Vamos para o próximo. Comunismo. Um regime comunista pode ser pluracional? Ele pode ser livre? Ele pode ser independente? Ele pode ser soberano? Ele pode ser democrático? Ele pode ser intercultural? Descentralizado? E com autonomia? Note também que ficou estranho, né, a definição comunista segundo o texto constitucional venezuelano. Não se encaixa. Então podemos riscar também que, por definição técnica, aqui você está me acompanhando, que não é um regime comunista. E um regime democrático? Será que bate? Regime democrático pode ser pluracional? Ele pode ser livre? Ele pode ser independente? Ele pode ser soberano? Ele pode ser democrático? Ele pode ser intercultural? Descentralizados e com autonomia? Eu sei que você está pensando, calma o coração. Calma o coração. Então, o que ele é? Qual que é o regime? Bom, o caso é polêmico e divide opiniões no mundo inteiro. Não há um consenso. A Venezuela é um caso bem atípico, bem peculiar. Para alguns é uma ampla democracia. Para outros, um regime autoritário por trás de instrumentos democráticos. Eu trouxe aqui uma definição. Essa técnica, essa sim, não, a minha que eu estou fazendo agora não é tão técnica, mas essa sim é técnica, eu vou ler ao pé da risca, que é do professor Rafael Villa. O professor Rafael Villa, ele é coordenador do Núcleo de Relações Internacionais da USP. Ele é venezuelano e radicado aqui no Brasil há mais de 20 anos. Eu vou deixar aqui a entrevista do professor Rafael Villa, que ele deu para TV Câmara, aqui embaixo. Eu sugiro que você assista com atenção, um pouco mais de 20 minutos de vídeo, mas assista com atenção o que o professor Villa fala do próprio país para a repórter. E no minuto 9, mais ou menos ali, para você que não quer assistir todo, tem um direito seu, no minuto 9, mais ou menos, ela faz a pergunta o que a Venezuela é, qual que é o regime da Venezuela. E ele responde da seguinte forma, abre aspas: a Venezuela tem cara de democracia e espírito autoritário. O que ele quis dizer com isso, com a minha interpretação? Ele diz que parece uma democracia, mas na verdade
é um bando de líderes que são autoritários. Pelo que nós lemos, e você leu junto comigo, na Constituição venezuelana, ela foi instituída para ser uma democracia. Tanto é que, num dos seus artigos, ela define os 5 poderes. Aqui no Brasil, nós somos 3 poderes: o legislativo, o judiciário e o executivo. Lá são divididos em 5 poderes. O poder, vou ler aqui: legislativo, o executivo, o judiciário, o do povo e o eleitoral. São 5 poderes divididos, certo? O que acontece com a Venezuela? A Venezuela, todos os líderes que passaram pela Venezuela, que comandaram a Venezuela, portanto foram chefe do executivo da Venezuela, eles foram contemporâneos da ditadura que se encerrou no país em 1958. O que quer dizer com contemporâneos? Eles viveram a época da ditadura e alguns deles até comandaram o país na época da ditadura. Entraram ao poder sobre golpe e comandaram o país. Então, todos eles carregam uma personalidade muito autoritária num país que tenta ser democrático. E qual que é o problema disso? O problema disso é que o que está acontecendo agora na Venezuela. O Nicolás Maduro está interferindo diretamente nos 5 poderes, assim como todos os outros que passaram fizeram. Sobretudo ele está interferindo no Conselho Nacional Eleitoral, o CNE, quando ele pega todas as atas e não quer apresentar para o órgão, fazendo com que as eleições sejam totalmente manchadas e não tem nem condições de dizer que ele foi reeleito, porque simplesmente não foram apuradas todas as urnas ainda. E mesmo que forem apuradas, a oposição alega que ganhou na esmagadora maioria das suas urnas, e tem como ser comprovado porque lá o voto, ele além de ser eletrônico, ele existe um canhoto, ele é impresso. Então é só você contar o voto impresso com o voto eletrônico e as coisas têm que bater. Nicolás Maduro simplesmente está se negando a entregar essas atas e se auto-intitulou reeleito. Vejam que absurdo. Então, o povo venezuelano não merece isso. O povo venezuelano, segundo a Constituição venezuelana, instituiu uma sociedade democrática. Só que os seus líderes, por interesses de poder, de dinheiro, são autoritários. Então, por isso que o professor Rafael Villa fala que tem cara de democracia, mas age como autoritarismo através dos seus representantes, dos seus líderes. E isso é um absurdo. O que vem acontecendo é guerra civil lá na Venezuela. A oposição dessa vez está mais organizada, está tentando pelo menos que as eleições sejam apuradas, que eles afirmam que se forem apuradas a vitória vai ser para a oposição, e Nicolás Maduro simplesmente não quer que isso aconteça. É bem complicado o que está acontecendo lá. O presidente Lula se manifestou de maneira cautelosa, um discurso que não agradou nem a extrema esquerda, nem a extrema direita. A extrema esquerda queria logo que o Lula endossasse a reeleição de Maduro e reconhecesse logo em nome do Brasil. Afinal, é camarada. A extrema-direita quer totalmente ao contrário. Que ele não reconheça as eleições e feche as portas comerciais para a Venezuela. Isso não vai acontecer,
nem para um lado nem para o outro, porque obviamente o Lula tem interesses geopolíticos comerciais com a América Latina, América do Norte. E sinceramente, agora uma opinião pessoal, eu acho que isso é papel de um líder de uma nação. Ser diplomático, democrático. Haja visto o que aconteceu no Brasil recentemente, na pandemia. O então atual presidente da época, Bolsonaro, perdeu muito voto devido às falas desastrosas que ele teve na pandemia, com seu radicalismo. Eu conheço gente que gostava muito dele, perdeu ente querido para o Covid e hoje não quer ouvir o nome do Bolsonaro nem pintado de ouro. Eu sempre converso aí com meus amigos que se fosse o Lula à época como presidente, ele aumentaria ainda mais a popularidade dele. Isso não quer dizer que o Bolsonaro não é popular, é uma figura muito popular. Ele e o Lula são duas figuras populares, antagônicas e populares. O Lula popularzíssimo na esquerda, extrema esquerda, o Bolsonaro popularzíssimo na extrema direita e direita. Só que eu não sei o que aconteceu com o Bolsonaro, ele foi desastroso na época da pandemia, perdeu muito voto. E talvez se ele tivesse agido como eu acho que o Lula agiria, talvez ele estaria aí ainda comandando o país. Mas deixando claro aqui que eu não tendo nem para Bolsonaro, nem para o Lula. Eu sou o que eles chamam de isentão, porque eu me reservo o direito de criticar e elogiar os regimes, tanto esquerdo como direito. Não idolatro pessoas de maneira alguma. Eu gosto das ideias. E se você também é um isentão que gosta de ideias e não gosta de pessoas, aqui é o seu lugar. Obrigado por estar aqui até agora. Abraço. Até o próximo vídeo. Eu fui.